Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, seja bem-vindo novamente. Este é o seu Despertar Inspirado, um oferecimento de Eastman Chemical do Brasil, BNP Paribas Asset Management e Profuse Haché. Meus amigos, essa edição é uma edição que coincide com o primeiro episódio de um novo podcast. O podcast Veja Bem, levado a cabo por profissionais, todos eles deficientes visuais, inclusive os debatedores que discutem a condição do cego, do deficiente visual e seus problemas existenciais. O que pensariam os filósofos se dissessem as coisas que disseram, levando em conta quem não enxerga? Pois muito bem, o nosso podcast é apresentado pelo grande Carlos Ferrari e por mim, Clóvis de Barros. Carlos Ferrari, presidente da Associação Nacional dos Cegos do Brasil, e eu, deficiente visual curioso e entusiasta da causa. Bem, hoje é mais uma oportunidade de falar sobre a vida e é a oportunidade de se lembrar dos dias pré-pandemia que às vezes correspondiam a jornadas de 24 horas. E uma dessas vezes eu cheguei em casa exausto, depois de ter trabalhado, dado palestra em cidades diferentes, de estados diferentes, na mesma jornada. Eu entrava no quarto e sempre me dei conta que precisava ligar a televisão, precisava de um barulho, precisava de um ruído. A solidão absoluta, acompanhada do seu silêncio, essa não me fazia bem. Ora, é estranho porque, ante a exaustão, o cansaço máximo, seria de se supor, nada mais óbvio seria do que adormecer em paz, do que adormecer desligando aos poucos, com o espírito apaziguado, clamando por um certo recesso. A verdade é que nunca foi assim, e não haveria de ser naquela madrugada. Ligando a televisão, o Now deixa gravado novelas antigas, 7 episódios se acumulam, permitindo a esses que, como eu, levam uma vida sem dia a dia, permitindo a esses assistirem os episódios quando dá, tipo 3 da manhã. Na TV também passa futebol. Às 3 da manhã são reprises, né? Às vezes alguma coisa como fase classificatória do Carioca, Olaria versus Bom Sucesso. Os canais internacionais, a madrugada daqui, às vezes já é amanhã de lá. Então, há notícias matutinas de outros países, bem como aqueles programas matinais destinados às pessoas que ficam em casa de manhã todos os dias. Ora, por que ante esse cardápio tão pouco auspicioso, tão pouco tentador, por que a necessidade de conservar esse magma de sons e imagens? Sempre que eu me faço essa pergunta sobre a questão da televisão no quarto, me vem à mente Pascal. E sempre que me vem à mente Pascal, vem também à mente uma de suas frases mais interessantes. Toda a infelicidade dos homens advém de uma única coisa: não saber permanecer em repouso em seu quarto. Ora, o que será que Pascal quis dizer com isso? Na verdade, essa frase sempre me intrigou, porque eu sempre me perguntei com que direito ele propõe uma reflexão tão ajustada ao que sempre acontece comigo. Se ele fosse um abajur que me acompanhasse desde a infância e tivesse consciência de um genial filósofo, provavelmente ele não conseguiria propor nada mais pertinente a meu respeito. Vamos então ao repouso. Afinal de contas, a infelicidade advém de não conseguirmos ou não sabermos permanecer em repouso no nosso quarto. Bom, esse repouso, esse mesmo inacessível quando estamos no quarto, parece ser o oposto da agitação, da turbulência da alma, aquela mesma que Sêneca descreve tão bem no seu livro com esse título. A ausência, portanto, de quietude, a falta de serenidade. Mas o que será que nos joga na intranquilidade? O que será que nos impede de repousar?
Bem, para muitos a condição humana seria mesmo marcada por essa agitação. A própria condição humana faria parte, portanto, da nossa natureza. Seria um traço da nossa própria essência, essa agitação, essa turbulência da alma. Resultaria do fato, digamos, de habitarmos num mundo que ele mesmo não fica quieto, não para nunca, não dá sossego, em permanente transformação, que nunca é idêntico a si mesmo, feito de átomos irrequietos, que vão para lá e para cá, ora se chocando e se afastando, ora se juntando em aglomerados por um certo tempo. Então fica fácil deduzir. Se fazemos parte de um mundo em movimento, não caberia supor muito repouso para as nossas vidas. Afinal, por quê? Por que cargas d'água em meio a tudo? Só os nossos corpos estariam imunes ou blindados a esse vucu-vucu sem fim. Por quê? E eu acho que não para por aí. Porque não somos só membros, tronco, cabeça, vísceras, etc. Há espírito em nós. Algo que em nós teima em pensar, em encher nossas cabeças de ideias. Já muito nos demos conta de que as coisas do corpo guardam com essa instância espiritual pensante, criativa, imaginativa e sonhadora que habita em nós íntima vinculação. Corpo e alma em íntima vinculação. Alguns falarão em paralelismo. Acontece aqui, acontece paralelamente lá. O corpo sofre paralelamente à alma sofre e vice-versa. Ora, se o corpo, vitimado pelo movimento, está num mundo turbulento, constituído ele mesmo o corpo por átomos que não se aquietam, seria de se supor que esse corpo, todo mexido e remexido, tirasse sempre o espírito para dançar, perturbando como todo irmão mais novo faz com o seu ídolo da cama ao lado. Nossa alma nunca está, portanto, completamente tranquila ou em repouso, simplesmente porque a vida do espírito é vida e não se aquieta enquanto vive. E é por isso que sempre haverá alguma ideia sendo gestada na intimidade da nossa consciência febril. Caramba! Sim, porque se corpo e alma estão assim, tão imbricados, tão em íntima vinculação, ora bolas, seria de se supor que o corpo atormentado levasse a alma com ele. E aí a mãe pergunta pro filho que acaba de chegar em casa, posso saber em que você está pensando? Porque o menino tá ali comendo o seu mingau de aveia em si mesmado, normalmente tagarela, naquele dia absolutamente taciturno, calado. E aí o menino responde, nada não, né? Mente o filho pra mãe, sem convicção alguma, engasgado com tantos problemas que atravancam a mente. Que loucura! Esvaziar o espírito é tão raro, mas é tão raro que alguns de nossos irmãos, campeões mundiais de meditação, têm nesse esvaziamento seu maior desafio e investem muito do seu tempo e dedicação para alcançá-lo. Você sabe que esse espírito pensante que é o nosso, que está o tempo inteiro aí abilolado com as ideias, esse espírito ele pode se agitar por obra da nossa vontade mesmo. Ele pode se agitar por obra de um comando nosso, né? Imagina a primeira fase da FUVEST, né? Ou do Enem. E é aí que você comanda. Como é que é, cara? Você que não para de me encher o saco, não para de pensar, não é, né? Não fica quieto nunca. Agora chegou a tua hora. Resolve essa porra dessa soma de matrizes aí, pelo amor de Deus. O espírito pode também, claro, vagabundear por conta dele. Costuma acontecer. Por exemplo, quando a atividade exercida pelo corpo é muito repetitiva, ou uma atividade que não solicita dele, né, do espírito, assim, uma acuidade muito especial. E aí, então, o espírito se sente autorizado a vagar por conta própria, caminhando pelos cantos mais estranhos. E aí, claro, trazendo para a consciência um rato morto a cada aventura. Sim, por quê? Porque pode apostar, se o espírito sai para vagabundear, pode até ser que num primeiro momento ele devaneie a respeito de uma intimidade corporal com alguém maravilhoso. Mas pode apostar, só esperar um tiquinho, que ele
acaba pisando na bola com você. Por isso, o Montaigne, já falamos disso, recomenda dar ao espírito uma bússola, um GPS, um direcionamento ou uma atividade para segurar a onda dele, não deixar ele com a rédea solta, porque senão ele acaba zoando com a vida. Essa imensa dificuldade de imobilizar o espírito, de colocá-lo para dormir, essa necessidade que ele tem de refletir, de antecipar, de lembrar, corresponde exatamente ao que o Pascal dizia ao falar que não sabemos ficar em repouso no nosso quarto. Platão destaca a falta, e a falta como a nossa própria condição, uma incompletude, somos imperfeitos. A falta permanece, a saciedade nos remete a outra falta, somos mortais. E mais incrível, conscientes da nossa finitude, de que nada que nos diz respeito é eterno e que, portanto, tudo em algum momento da nossa vida chegará ao fim. Esta vida que é a nossa e que tem plena consciência da sua própria morte é o que Heidegger chama de existência. Então, vamos lá. Viver é igual a existir? Não. Por quê? Porque, segundo Heidegger, existir é viver com consciência do fim, com a ideia da própria morte. Portanto, em contraste com todos os demais viventes na natureza, que não têm essa consciência, nós vivemos e existimos, ao passo que eles só vivem sem existir. E é aí, provavelmente, a raiz do problema. Porque se no lugar de simplesmente viver a gente existe, a ideia que tudo terminará nos devasta. Ela nos parece realmente absurda. No final das contas, essa ideia acaba estando na origem da nossa angústia. Saber que mais dia menos dia, cada um de nós simplesmente chegará ao fim. De fato, é absurdo ter de aceitar que tudo o que fizermos, pensa, no meu caso aí, 55 anos, 30 anos dando aula, 30 para 35 anos dando aula, mais de 30 livros publicados, mas desaparecerá. Ah, mas o livro não vai desaparecer. Não, para mim vai. Né? Para mim vai, 35, 50, 200, dá na mesma, para mim vai. Numa fração de segundo, nós viveremos o nosso particular fim do mundo. Não tem como não angustiar. Ora, o que fazer para tentar minimizar essa angústia, sensação tão medonha? Deixar de pensar na finitude, tirar essa ideia da cabeça, como as pessoas costumam dizer. E nesse momento, Pascal reaparece em grande estilo e nos propõe uma reflexão sobre o divertimento. Etimologicamente tem a ver com desvio. Divertimento é desvio, na origem da palavra. Etimologicamente, na origem da palavra, divertimento é desvio. Como uma bifurcação. Tem uma via principal e ele manda aí por uma paralela, por uma rota alternativa. Em vez de continuar pela via que você estava, você é levado a outra via, faz outro caminho. Então, o divertimento, ele tem essa origem, né, de desvio. Ora, é bem legal saber disso, né? Porque o divertimento, para Pascal, também é um desvio, uma solução alternativa. O divertimento, na verdade, ele ocupa o lugar da ideia da própria finitude. Portanto, é o que nos permitiria, esse divertimento, a contornar ou mitigar a angústia que a ideia da morte nos produz. No divertimento, no final das contas, há uma espécie de esquecimento que vem bem a calhar, que nos protege, que nos blinda da angústia, que nos distrai da nossa própria condição. Um esquecimento de quem somos. Portanto, um abandono provisório da nossa trilha metafísica. Divertir-se é esquecer de quem somos pelo tempo que o divertimento durar, o que já é alguma coisa, pelo tempo que ele durar. Já é alguma coisa. Nesse tempo de divertimento, ora, não haverá angústia ou haverá menos angústia. Porque sem esse esquecimento divertido, nossa existência seria mesmo insuportável. A certeza de que tudo que levamos a cabo, que implementamos, que fazemos advir, que executamos, não leva a absolutamente nada. Uma via a caminho de lugar algum. O divertimento, portanto, nos salva da angústia a conta-gotas.
é o que temos, não é? Para hoje, para escapar dessa fatídica sina. O divertimento costuma remeter a lazer, a jogo, né? A diversão. E de fato, no jogo há uma suspensão, né? Uma suspensão. O jogo, ele traz a mente para a busca dos troféus combinados, né? Deixando a ideia da morte para lá da porta. Mas, para Pascal, trabalho também é divertimento. Mesmo que os que trabalhem repitam junto com outros que o trabalho é ruim, esgota, aniquila e que happy hour é quando o trabalho acaba, o fato é que quando estamos ali na lida, né, a morte como ideia tem mesmo que esperar do lado de fora. Quando o trabalho nos absorve, a angústia da ideia da morte é bem minimizada. Não é à toa que muitos de nós desenvolvemos verdadeira dependência desse tipo particular de divertimento laborioso, que tem o mérito, né, de adicionar ainda esse troféu suplementar, que é o aplauso social, o aplauso daqueles com quem convivemos, né? Quer dizer, o trabalho, além de nos livrar provisoriamente da ideia da morte, ainda nos coloca numa ribalta de prestígio. De fato, se você afasta a ideia de morte bebendo e jogando sinuca com os amigos, as implicações sociais são bem distintas, né, de quem passa o dia inteiro no escritório comendo o pão que o diabo amassou para poder levar para casa outro tipo de pão abençoado pelos deuses. O trabalho então ocupa a mente, desaloja temporariamente a tal oficina do diabo. Ter no que pensar é não poder pensar em besteira. Já dizia Dona Geni, mãe da minha mãe, que certamente nunca leu Pascal. Pois muito bem, meus amigos, eu espero que a ideia de divertimento tenha ficado clara e, sobretudo, a ideia de que esse divertimento, que é um atalho, que é um desvio, é aquilo que nos permite encher a cabeça com algumas coisas, evitando, assim, pensar em outras que nos devastam, que nos aniquilam e que nos esfregam na cara a nossa angústia. Era isso por hoje, muitíssimo obrigado, fica bem. Foi o Inédita Pamonha de hoje. Não esquece, nessa semana, Veja Bem, com Carlos Ferrari. Veja Bem, reflexões sobre um outro mundo. Um mundo da imaginação, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Era isso. Beijo grande, até a próxima. Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.